Olá, olá, meninos e meninas do sétimo ano, tudo bem? Então, nós vamos continuar o nosso conteúdo, né, sobre o povoamento do Brasil, que são as questões de 7 a 12, que ainda é sobre o povoamento do Brasil, ok? Então, vamos lá, porque na nossa aula que nós teremos hoje à tarde, eu vou corrigir a questão de 1 a 6, todas as questões eu vou corrigir de 1 a 6, e de 7 a 12 na semana que vem a gente corrige, tá bom? Então vamos lá, eu espero que todos estejam com saúde, saindo de casa somente se for estritamente necessário. Não, minha mãe falou para eu jogar o lixo fora, beleza, tem que ajudar em casa mesmo, coloca a sua máscara, vai lá fora e coloca o lixo, né? Não, eu tenho que levar o cachorro lá fora para ele poder fazer as necessidades dele lá na rua. Tranquilo, vai lá fora e vai de máscara. Tudo que você fizer, né? Você faça de máscara, lave bem as mãos. Por quê? Porque o vírus está muito letal, tá demais da conta, e agora os mais jovens, né, que têm a imunidade melhor, quando chega a ser levado para os hospitais, já está muito ruim e aí não tem como se salvar. Então, por favor, eu espero que vocês estejam tomando realmente muito cuidado. Isso é de verdade mesmo, tá? Então, vamos lá, porque eu vou explicar um conteúdo aqui que é referente às questões de 7 a 12. Professora, mas só está explicando o conteúdo, mas não respondeu a questão. Eu não vou responder a questão. Quem vai responder a questão são vocês. Eu vou explicar o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Eu não liguei a câmera porque tem slides que ficou muito grande. Então, se eu ligar a câmera, vai tampar onde está escrito as coisas, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Cultura indígena. Então, eu vou falar aqui sobre os povos, porque a gente continua falando sobre os povos que vieram, né, do Brasil. Então, eu vou colocar na ordem aqui, eu espero, se eu não me engano, sim, eu coloquei na ordem e vamos falar sobre os povos que chegaram ao Brasil, os povos que fazem parte da cultura, né, brasileira, os que já estavam e os que chegaram. Então, vamos lá. Cultura indígena, porque o nome correto não é índio, é indígena. Foram inúmeras as contribuições do povo indígena para a formação cultural e social do Brasil. E como? Nós temos inúmeros nomes hoje que são que foram dados por indígenas, tá? Do ponto de vista étnico, contribuíram para o surgimento de um indivíduo tipicamente brasileiro, o caboclo. O caboclo é a mistura, né? Eles chamam de mestiço, do branco que veio dos europeus com o indígena. Então, a mistura deles aí dá o caboclo, tá? Na formação cultural, os índios contribuíram com o vocabulário, que possui inúmeros termos de origem indígena, como pindorama, Anhanguera, Ibirapitanga, Itamaracá, entre outros. Isso aqui tudo é nome de coisas e lugares, tá? Não é inventado, não. Com o folclore, permaneceram as lendas como Curupira, o Saci Pererê, o Boitatá, a Iara e todas as outras lendas surgiram com os indígenas, tá bom? Então, vamos aqui, deixa-me ver aqui, ó, as heranças indígenas, né? Aqui é uma tribo indígena e eles estão pintados com os cocares, eles mesmos faziam os cocares são esses enfeites de cabeça deles, todos esses enfeites eles é que produzem. Essas pinturas, eles não compram a tinta na cidade, eles têm as árvores, as plantas, né, que produzem essas cores aí, eles utilizam todas. E aqui eles estão enfeitados possivelmente em uma dança. E do lado de cá, do lado direito, nós temos aqui todo o folclore, né? O boitatá, a mula sem cabeça, o saci, o curupira, o lobisomem, a iara, o boto rosa e tem dois, essa mulher aqui eu esqueci o nome dela, mas ela também faz parte do folclore brasileiro, tá bom? Então vamos lá. Então essa aqui é uma das contribuições dos indígenas para o nosso povo, tá bom? Que mais que os indígenas fizeram? Bom,
A influência indígena na culinária fez mais presente em certas regiões do país, onde alguns grupos indígenas conseguiram se enraizar, como na região norte. A região norte realmente é a região que tem mais indígena hoje no Brasil na atualidade, tá? Onde os pratos típicos estão presentes, como tucupi. Quem é de lá conhece isso aqui tudo e já comeu. O tacacá, a maniçoba, né? São pratos típicos e que têm origem indígena. Que mais que a gente come e que tem origem indígena? Bom, aí essa parte eu gosto. Raízes como a mandioca são usadas para preparar farinha, a tapioca, o beiju. O beiju, professora, não é mesmo a tapioca? Bom, a tapioca ela é diferente porque ela vai um monte de coisa, né? O beiju seria, se você não colocar recheio nenhum e colocar só aquela massa lá, seria sem sal, sem nada, seria o beiju, tá? Quando pode ser citados utensílios, também podem ser citados utensílios de caça e pesca, como a arapuca, que muita gente ainda usa para pegar pássaros, né? Tipo pomba do bando, que é pego no meio da mata e tudo, e o pulsar. Por fim, diversos outros utensílios foram deixados como herança, entre eles a cabaça. Quem aqui não conhece uma cabaça? Legal, né? A gamela, que é onde a avó da gente costuma amassar biscoito, pão de queijo, peta, tudo é na gamela. As redes, quem é que não conhece rede, meu povo? Todo mundo adora uma rede, né? Canoas, jangadas e armadilhas de caça e pesca. Aqui, ó, nessa foto do lado esquerdo, os indígenas estão limpando a mandioca para preparar a farinha, fazer o beiju, a tapioca, né? E do lado de cá, a indizinha deitada na rede, que é uma herança indígena também. Tá vendo que legal? Tudo isso, né? O próximo povo que os indígenas já estavam aqui, né? Como eu já expliquei para vocês nos outros slides, os indígenas já estavam. Aí, agora vai vir o primeiro povo que chegou aqui sem ser os aborígenes, ou seja, sem ser os nativos daqui. Foi a cultura portuguesa. O que que os portugueses deixaram aqui no Brasil? Portugal foi o país europeu que exerceu maior influência na formação da cultura brasileira. Os portugueses realizaram um transplante cultural para a colônia, destacando-se a língua portuguesa falada em todo o país. E a religião católica, né, com a missão jesuítica, eles trouxeram jesuítas para cá, que vieram impor, eles vieram colocar à força a sua religião aqui, implantar à força a sua religião. No slide anterior, no primeiro lá, eu já tinha falado para vocês que os indígenas, eles eram adoradores do deus Sol, da deusa Lua, do deus Tupã, que protege as florestas e assim por diante. E os católicos achavam assim um absurdo, então eles impuseram a religião católica sobre todos os nativos aqui, não só do Brasil, como os indígenas do continente americano, onde eles encontraram. Crença de grande parte da população, com extenso calendário religioso, com suas festas e procissões. E isso é verdade. No Brasil, nós temos um calendário religioso assim muito grande de festas, né? As instituições administrativas, o tipo de construções dos povoados, vilas e cidades e agricultura fazem parte da herança portuguesa deixada ao povo brasileiro. No folclore brasileiro, é evidente o grande número de festas e danças portuguesas que foram incorporadas ao país, entre elas a cavalhada aqui de Pirinópolis, o fandango, as festas juninas, as festas juninas mais importantes, as danças mais importantes de festa junina, elas estão no Nordeste. Dura assim, tipo, quadrilha deles lá, a dança, né, típica, dura uma semana e eles fazem competição de cidades para ver quem dança melhor, quem é que tem o maior número de pessoas e assim por diante. E a farra do boi, né? A farra do boi aí entra também. As lendas do folclore, a cuca e o bicho papão, sim, aquela cabeluda lá que eu não soube falar era a cuca e o bicho papão, as cantigas de roda, peixe vivo, crave a rosa, roda peão, permanecem vivas na cultura brasileira. Então, essas músicas de roda aí foi tudo, e essas festas, né, caso a gente não soubesse, são todas derivadas da cultura portuguesa, que foram os primeiros povos de fora a chegarem aqui, porque aqui já tinha pessoas aqui. Não é que aqui estava sozinho.
né, já tinha gente aqui, que eram os nativos. Também podem ser chamados de aborígenes. Então, vamos lá. O que mais que eles fizeram, a cultura portuguesa? Olha aí, ó. Do lado esquerdo, as quadrilhas são herança da corte francesa e foram introduzidas no Brasil no século XVII pelos portugueses. Ou seja, os portugueses também estavam sendo influenciados, né? Elas celebram as festas de São João, né? As festas juninas. As festas de São João, Santo Antônio e São Pedro no mês de junho. Por isso que junho é tão típico até as festas juninas. E a outra aqui do lado são as cavalhadas de Pirinópolis, de origem portuguesa, os mascarados durante a execução do hino do Divino Pai Eterno. Aí, ó, e a gente não sabia de onde que era, né? Pois então, tá bem aqui. Aí, o outro povo que chegou, na verdade, esse povo aqui chegou à força, né? Porque eles nem queriam vir para cá, eles foram sequestrados de suas terras, né? O negro africano foi trazido para o Brasil para ser empregado como mão de obra escrava. Conforme as culturas que representavam os ritos religiosos, o dialeto, os usos e costumes, características físicas, etc., esses negros africanos formavam 3 grupos principais, os quais apresentavam diferenças acentuadas. De onde que arrancaram esses povos lá da África? Os sudaneses, os bantus e os malês. A cidade de Salvador, no Brasil, que hoje é a capital, né? Lá Salvador, lá na Bahia, foi a que recebeu o maior número de negros e onde sobrevivem vários elementos culturais, como o traje da baiana, com um turbante, né, saias redondas, braceletes, colares, aquela que faz o acarajé. Para quem já viajou, para quem é de lá, ou para quem já viu filmes e tudo, são essas baianas. A capoeira, que ela é difundida no Brasil todo e é um maravilhoso esporte. Os instrumentos de música como o tambor, o atabaque, a cuia, o berimbau, o afoxé, tudo são heranças africanas. De modo geral, a contribuição cultural dos negros foi grande na alimentação. Vatapá, que é o que as negras baianas, né, fazem, o acarajé, o açaçá, cocada, que eu adoro, pé de moleque, ô docinho bom, gente. As danças, os quilombos, os maracatus, os aspectos do Bumba Meu Boi, né? E as manifestações religiosas, o candomblé na Bahia, caso vocês não saibam, o candomblé é uma religião, né? A macumba do Rio de Janeiro, essa macumba aqui, macumba não é religião, mas são práticas religiosas do candomblé, da quimbanda, da umbanda. Na verdade, macumba não é uma religião, e sim são ritos, é a hora da dança deles nessas religiões, né? O Xangô em alguns estados do Nordeste e assim por diante. O que mais que a cultura africana trouxe para nós? Olha aí, ó. Aqui uma dança. A capoeira é uma dança, é uma luta, ela é perfeita. Nossa, quem pratica ela está praticando um esporte muito bom. Herança africana presente no Brasil. E aí, a capoeira ela tem vários ritmos, né? Tem o ritmo de Angola, tem o maculelê e assim por diante. E aí o traje da baiana, né? Turbante, saia rodada, bracelete, elemento presente na cultura brasileira. Essas baianas aqui vendem cocada, acarajé, vatapá. Você viajando para o rumo de lá, ou você que é de lá e veio para cá, quando retorna, você sente saudade disso aí, porque faz parte, né, dessa cultura, tá bom? Então vamos para os próximos aqui. Depois aí dos portugueses, dos africanos, aí chegou a vez de vir outros povos para cá. Os imigrantes deixaram contribuições importantes na cultura brasileira. A história da imigração no Brasil começou no ano de 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, feita por Dom João. Para povoar o território, vieram famílias portuguesas açorianas que se estabeleceram no Rio Grande do Sul. Vieram ainda suíços, prussianos, que é lá da Prússia, né? Espanhóis, franceses, sírios, libaneses, poloneses, ucranianos, japoneses e italianos. Nossa, professora, que tanto de gente que veio para cá, exatamente. No Brasil aqui tem muita gente de lugares, acho que do mundo inteiro. Assim como no mundo inteiro também tem muito brasileiro espalhado, né?
Todo lugar do mundo que vai aí dizem que se você perguntar se tem um brasileiro, com certeza vai ter. Aqui, nessa foto aqui, onde tem essa menina andando com um casal, né, e mais um menino. Entre 1819 e 1940, franceses imigraram para o Brasil. Muitos destes chegaram por volta de 1884 e 1925, mais de 25 mil imigrantes franceses nesse período. Ué, professora, por que essas pessoas vieram para cá? Vieram fugindo da guerra, vieram fugindo da fome, vieram fugindo de exploração dos seus países e assim por diante. A foto aqui do lado direito, esse monte de gente, colonização italiana no sul do Brasil, ó. E esses cestos aqui possivelmente eram para retirada de uva das parreiras, né? Parreira é o nome que se dá ao pé da uva. O grande destaque, no entanto, foram os italianos e alemães, que chegaram em grande número. Eles se concentraram nas regiões sul e sudeste. A sul é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E sudeste, eu já passei para vocês isso lá na aula do slide 1 que nós tivemos, que esse é o slide 2, né? Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, né? Deixando importantes marcas de suas culturas, principalmente na arquitetura, na língua, na culinária, nas festas religiosas e folclóricas. Que mais? A vinícola, a cultura vinícola no sul do Brasil, ou seja, a plantação de uvas, né? Lá é muito forte no sul do Brasil isso. Se concentra principalmente na Serra Gaúcha e de Campanha, onde predomina descendentes de italianos e alemães. Na cidade de São Paulo, em virtude do grande fluxo de italianos, surgiram bairros como o Bom Retiro, o Brás, o Bexiga, a Barra Funda, onde é marcante a presença de italianos, seus aspectos culturais e seus restaurantes com as comidas típicas como macarronada, pizza, lasanha, cannelloni. Então, onde predomina aqui esses italianos é onde no Brasil tem-se o maior consumo de massas que existe, né? Como em São Paulo tem muita gente, dizem que lá realmente o consumo de massa lá, essas, né? É muito grande mesmo. E termina-se aqui o nosso videozinho, né? Então tá, pessoal, até o próximo.